boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez, mais uma tarde para te fazer companhia, para trazer um bate-papo bem legal para você aí do outro lado. Estou recebendo aqui no estúdio hoje, para essa nossa conversa do Mundial e você, Frater Therion. É assim que eu pronuncio direitinho? Isso, assim mesmo. Muito bem-vindo! Muito obrigado de coração, agradecendo a oportunidade, o espaço e esperando aí ser útil, tanto para quem gosta ou para quem está olhando realmente de curiosidade para poder tirar alguma dúvida aí, algum tiratema aí. Vamos entender. Dos mitos, mentiras e verdades que falam na rede. Vamos entender, né? Para você entender aí do outro lado, tá? O Frater Therion, ele é sacerdote, é magista, trabalha com cartas e búzios negros, magia draconiana, magia angelical, magia egípcia e necromante. Isso. É necromante a palavra certa. Mantenha aí nas suas redes sociais, o Instagram, YouTube, a gente vai falar tudo isso aqui. Ele vem lá do Rio Grande do Sul, eu não poderia deixar de trazê-lo aqui no Mundial e Você, a nossa rádio que se interessa tanto por assuntos magísticos, eu diria assim, né, mestre Frater? Eu quero entender assim, até quando eu falo em magia draconiana, o que eu tenho que ter em mente, o que eu visualizo para saber do que a gente vai conversar. Tá. Magia draconiana, ela vem ganhando um espaço muito forte, embora novo no sentido de Brasil. Ok. Porque nos Estados Unidos ela já é uma referência que começou a pelo menos ganhar força já há 20 anos. No Brasil, que é muito recente. Essa questão de entender que os dragões não são apenas seres bonitinhos, barrigudinhos, verdezinhos, coloridinhos, mas que existe uma falange, uma casta espiritual aonde eles podem interceder e intervir no plano físico e mediação com o plano espiritual. Quando você tomou conhecimento, quando que você entrou nesta magia? Tá. Conta um pouquinho da tua história. Claro, botar assim de forma bem objetiva, né, para não ficar tão longo, né? Então, né, eu comecei na feitiçaria na Quimbanda em 2000. Então já era que nem o pessoal já vê algumas postagens mais antigas na rede, tem algumas fotos lá, eu era bem novinho já quando começava a entrar em cemitérios com o sacerdote de forma responsável, com respeito, com orientação, sempre orientando, né, a jamais vandalismo ou de qualquer jeito com desrespeito. E comecei a adentrar a parte da feitiçaria e a aprendizagem da necromancia dentro do culto africano dos mortos, com o Senhor dos Mortos, já que a necromancia ela abrange várias etapas e áreas diferentes. Partindo dessa premissa de feitiçaria, necromancia e na vontade de entender mais sobre outros conceitos, porque eu sempre li bastante, desde a Bíblia, Livro de Mórmon, obras espíritas, para entender o processo por trás da cortina, então, logicamente, eu fui levado ao interesse pela magia cerimonial, aonde além de estudar, fui iniciado dentro das cerimônias de magia, pactuado, como a gente fala, inclusive aqui em São Paulo, pelo meu mestre, que na época era de Tambaú, São Paulo, e ali segui meus estudos de magia cerimonial desde 2013, aonde fui adentrando em áreas como Goécia, luciferianismo, satanismo, cabala e magia draconiana, que temos, aí entrando nessa parte agora, né, uma divisão aí em duas partes, tanto o lado direito, mais brando, puxando muito o lado Wicca, esse lado do sagrado feminino, esse lado dos dragões regendo os elementos, a força da terra, das águas, a força do tempo, do fogo, até mesmo no caminho da mão esquerda, como a gente diz, dentro da demonolatria, trazendo desde a esfera do caos, através da origem draconiana que é Tiamat, que surgiu do povo sumério,
obra de referência para quem está curioso. Eu quero... Da onde que eu parto para entender essa coisa toda aí que não tirou da cabeça dele? Enuma Elis, placa suméria, que se consegue PDF na rede de fácil acesso. Qual o nome? Enuma Elis. Enuma Elis. Isso. Então, né, através de Tiamat, que é a precursora, deusa draconiana da Babilônia. Na Suméria era chamada de Namu. Uhum. Então, traz muito sentido lá nesse resgate que tudo começou com uma deusa e não com Deus. Ok. Né? Porque é o cálice, o útero, que gera a vida. Sim. Então, tirando um pouco dessa coisa assim, mas fomos criados por Deus, mas aqui é a mulher que gera, mas foi Deus o homem que gera. Não. Aí entra outras concepções de pensamentos para que, à medida que for dando espaço, de repente, não sei, para poder entrar, que realmente acabam trazendo essa justificativa da linha draconiana. Curioso, né? E precisa ser iniciado para atuar com a magia draconiana? Como qualquer sistema mágico, tá? Eu quebro esse tabu que, assim, muitas ordens ocultistas, por uma questão de ego, interesse, vamos botar assim, de obrigação, até para ter um custo, um ônus financeiro, coloca, tu tem que te iniciar numa ordem, tudo. É interessante? Porque você entra no suporte, pessoas experientes, para dizer, não tenta misturar feijão aí com suco que vai dar dor de barriga. Tem horário, tem dia certo, tem precaução para fazer. Então, numa ordem, tu tem outras pessoas para te dar suporte. Tu tem um mestre que, dentro do que acertou e do que apanhou errando, como, lógico, que eu apanhei muito, né, para poder orientar. Olha, quer botar o dedo na tomada, bota, mas eu já levei esse choque, se tu quer levar é porque tu não quis me ouvir. Mas não é obrigatório. Como qualquer sistema mágico, cabalístico, existe o processo de auto-iniciação, onde a pessoa, convicta, com maturidade, com estudo, dando tempo ao tempo para poder buscar o conhecimento gradativo, ela se auto-inicia. É possível? Sim, até porque mesmo iniciado por uma ordem, sempre vai existir as auto-iniciações. Eu posso utilizar de oráculos para atuar com o draconiano? Existem, por exemplo, jogos de cartas onde a gente pode utilizar para as mensagens dos draconianos? Sim, assim como, por exemplo, dentro do culto africano, se joga o Búzios Poriçá, se joga a carta para o povo cigano, para o povo de Exu. Dentro da linha draconiana, e aí eu digo pela minha experiência, eu uso, por exemplo, o tarô, uso as cartas, uso os búzios negros para contato com os dragões, com essa esfera, para me abrirem o portal, a mediunidade e o acesso à vidência. Por que búzios negros? É negra mesmo? As conchas? Porque realmente ele é uma concha mais escura, diferente do búzio tradicional que é branco. Tá. Para quem for numa flora, não é nada tão raro, é um búzios mais escurinho. Tá. Pra no entender. Brasil, o pessoal usa muito ele dentro do culto de Quimbanda. E aí varia muito. Uns usam apenas 4 pedras para confirmação de sim ou não. Tá. Outros, como eu, né, usam 14. Algumas vertentes, de acordo com o que usam 30 pedras. E, então, eu uso o búzios e as cartas. Mas dentro do contexto draconiano, não é a minha prática, mas apenas para curiosidade de quem está assistindo. O mais tradicional, mais comum, que o pessoal utiliza, inclusive, é a runas. Runas? É o principal da galera do draconiano. É que como eu já venho de muito tempo usando a carta e búzios negros, então a gente, como se diz, acaba ficando no comodismo. Tá, ok. Você vai... Tem o comodismo, mas tem também a habilidade que vai se criando junto com aqueles elementos. E com aqueles elementos, eu já falo tanto e agradeço a espiritualidade pela abertura
e vem ajudando tantos e de forma tão satisfatória que tu fica no comodismo porque do tipo, não, vou botar algo novo, se com isso aqui consigo fazer bem a função. Não eliminando, não desprestigiando, tanto que a principal da maioria da galera draconiana é a runas, apenas eu não faço uso, porque em nenhum sistema mágico, por mais que tu tente, tu consegue fazer uso de tudo que existe naquele sistema. Tem muita diferença em relação ao Wicca? Tem porque a Wicca, embora muito semelhante à questão da magia, da bruxaria estrega, onde a maioria tem aquela disputa, quem veio antes, quem veio depois, a estrega pelo lado italiano, a Wicca pelo lado celta, aí a boa parte defende que é a estrega, mas a Wicca, dentro deste caminho de feitiçaria, ele é mais voltado ao princípio do sagrado feminino, a deusa, seja Hecate, pelo lado Wicca, seja Diana, pelo lado da estrega. Ela não tem essa visão de espiritualidade um pouquinho mais bruta, vamos botar assim, que seria a questão dos dragões, onde a gente trabalha com oferendas, desde sutis, como ervas, frutas, um bolo feito de ervas, ou até mesmo para quem trabalha com energia, com vibração mais hostil, com entranhas de animais, gordura, fígado. É utilizado também. É utilizado também para buscar uma esfera mais hostil, para quem trabalha no caminho da mão esquerda. Tá. Então, procura uma vibração mais hostil, e elementos mais hostis auxiliam na capacidade de conectar e atingir uma gnose no momento de ritual com aquele tipo de elemento. Se eu quiser ter um elemento na minha mente, a partir do momento que eu falo dos draconianos, além dos dragões, o que vem de imediato? O que eu tenho que pensar? Draconianos trabalha desta forma. Olha, a primeira coisa, se pegar por elementos natureza, a primeira coisa que acaba vindo automaticamente na mente é água. Água. Por quê? A nossa percussora é Tiamat. Né, que simboliza uma grande serpente draconiana representando as águas salgadas. Sim. O seu consorte, e isso aí que eu falo, é um próprio resgate que, para quem vai estudar a história da linha draconiana, deste culto sumério, muito mais antigo que o judaísmo, então automaticamente muito mais antigo que o cristianismo. Então, entendi. Acaba tendo seu consorte, Apsu, que era das águas doces, aonde Murmur, que significa as águas gasosas, como que seria a sua mediação, através deles que foram dada a criação dos outros deuses. Aonde temos, próximo do nosso deus, o Yahvé judaico, deus Anu, próximo à nossa vertente do nosso Lúcifer, por exemplo, Então, em cima de roupagens e faces diferentes. Então, a água, até porque a água também tem muito a ver com o emocional. E quando se vai tratar de objeto, uma mescla, objeto que tem a ver com o draconiano que pode vir à nossa mente, o tridente. O tridente. Mas o tridente não é coisa de Exu, não está misturando, não. O tridente, dependente da sua função de Kimbanda, ele tem na linha draconiana a função representando a liderança, como o diamante negro, a simbolização da abertura da gnose, o fogo, lógico, não porque o dragão gospe fogo, mas o fogo simbolizando a Sama Negra, o despertar, o elemento que acorda a Kundalini, a nossa serpente adormecida na coluna óssea, e que, perfurando, numa linguagem mais bruta, nossos chakras, vai despertando o nosso terceiro olho, vai despertando a nossa conexão de todos os chakras, gerando, muito famoso pelo pessoal aí, né, na representatividade, a Sama do Baphomet, ou o quarto olho, como chamam em outras religiões mais orientais. Nossa, é curioso, né? E você tem um canal no YouTube onde você, no De Papo com o Mago, você traz sempre esse tipo de informação, orientando as pessoas e dando pílulas, né? Para que as pessoas possam se informar melhor.
Sim, o De Papo com o Mago, porque este nome, né? Até explicando o canal e um exemplo até interessante que me perguntaram esses dias. O De Papo com o Mago, por que De Papo com o Mago? Ele é uma live que eu faço semanal, até eu entrei no intervalo por causa da função de veraneio, que estou viajando para fazer atendimentos, como agora em março estou indo para Portugal a trabalho, então que estou em pausa, retornando em março, e aí eu faço as lives semanais. Toda semana um assunto novo. Por que De Papo com o Mago? Porque eu faço as lives justamente para a oportunidade de quem acompanha meu trabalho e assiste ela, quer aproveitar na hora e fazer uma pergunta? Estou ali. Porque dúvidas não faltam, Dúvida né? não falta. Então o pessoal pergunta de tudo. E isso aí eu lembro o pessoal, ó, vamos se ater ao conhecimento da semana. E Perfeito. o De Papo com o Mago, como o pessoal não tem muita cultura de ler, ele vira uma forma de trazer toda semana sobre um assunto, um conhecimento, uma aprendizagem nova para quem gosta. Muito bem. Então, YouTube, por isso, no YouTube de Papo com o Mago. Tá. E é curioso até que esse dia num grupo até de magia, até um me perguntou assim, né? Eu até senti uma certa ironia na pergunta. Mas tu te considera mago? Né? Ou de papo? E aí, na hora, eu senti um pouco a ironia na pergunta, né? E aí mas tranquilo, tô acostumado com isso. Mas justamente para deixar, tipo, vai, solta o veneno, cobrinha, né? Aí eu respondi, não. Aí ele, mas então De Papo com o Mago é porque é um nome legal, bacana, que tu achou chiclete pra botar. Não, também não. É porque eu estou mago, eu não sou mago. Eu sou mago a partir do momento que eu conseguir a vitória na minha vida. O que é a minha vitória na minha vida? O meu espírito não depender mais do meu casco material, dessa minha escama de serpente, da minha escama material, para poder se tornar liberto e exaltado no plano espiritual, porque eu cumpri a minha missão para com a humanidade. Aí eu estou mago, atingi o compreendimento de todas as forças e mereci, se assim eu merecer, porque até o último dia vou ser testado, rezei fazer parte da fraternidade maior, seja a fraternidade branca, lilás, negra, que seja. Aí vou ser mago. Aqui eu estou mago, estou no estado de mago, estou atuando como mago. Então é diferente estar e ser. Sim. Você sente preconceitos? Direto. Porque o ocultismo no Brasil tem o ocultismo. Muito. Então, desde mais novo, né? Em situações assim, onde eu passava bastante trabalho. Tu tá na miséria porque tu é do diabo, viu? Tem que aceitar Jesus para tá bem que nem eu aqui, ó, que tô ganhando meu salário, varrendo a empresa. Tá. Tô vendo. Entendi. E ainda hoje tem muito preconceito, aquela coisa, satanista mata criança, esse tipo de absurdo, sabe? E aí entra também o De Papo com o Mago, uma forma de dizer para as pessoas, não matamos crianças, somos contra qualquer tipo de violência, não incentivamos a discriminação religiosa. Então, e mesmo dentro do meio da mão esquerda, não era para ter, mas dentro da liberdade religiosa do nosso meio, infelizmente, acaba tendo muito preconceito por causa do ego humano, não pela espiritualidade. O humano que é falho. Mas o tempo aqui passa, né? Você sabe que o programa voa. E antes de acabar, eu quero entrar num outro assunto, que é a necromancia, né? Você é necromante, é também parte da magia draconiana? E o que é ser necromante? Tá. Dentro da necromancia existe uma diferença até. Por favor, então. Né? Até existe uma diferença. Na necromante que faz adivinhação através dos mortos. Tá. Então, e isto são poucos no Brasil. O que temos na maioria do Brasil, e a maioria já bota tudo como necromante na mesma bacia. Quando eu falo mortos, são pessoas da família do consulente que desencarnaram, e não as entidades, mentores que acompanham. Na verdade, são desde entidades mentoras que acompanham, também pessoas não só minhas, ligadas a mim como do consulente, que desencarnaram, e que, então, todo este grupo entra dentro da parte da necromancia. As entidades são quem nos dão a mediação para trabalhar neste plano. Ok. Para a gente não entrar sozinho numa área que não é nossa. Mas a adivinhação é para com
as pessoas que desencarnaram que estão ligadas ao consulente ou pessoas que nos procuram. Entendi. Você utiliza que oráculo? Então, aí nesse tipo de oráculo eu utilizo o tarô. O tarô. E eu digo isso porque o que nós temos muito, que também sou necrólatra. Necrólatra? Isso. O que é o necrólatra? Aí não depende de adivinhação, mas faz adoração aos mortos, às divindades, adoração ao processo da morte, que está dentro do que a maioria faz. Necromante que faz a adivinhação. Eu sou necromante porque eu uso o tarô para fazer contato com pessoas que faleceram e que podem trazer uma mensagem de paz, de consolo para alguém que está sofrendo. Tem algum preparo para chegar até um oráculo desse? O preparo que eu digo é, você recebe autorização para poder atender certas pessoas ou para receber a mensagem dos mortos familiares ou amigos daquela pessoa? Sim. É um processo muito novo, até que comecei a fazer essa adivinhação com o tarô. Aconteceu num caso de uma cliente minha que não pega ratão, vamos botar assim, né? Ela perguntou pra mim, mestre, poderia falar alguma coisa da minha filha só aí no jogo aí? E aí eu, tá, tranquilo, era uma consulta no tarô, e aí me veio aquele frio na nuca. Eu abri as cartas e veio aquele frio na nuca. E eu falei pra ela, ela morreu, né? E ela, sim. Mas ela tá bem. Pode ficar tranquila que, independente independente de qualquer coisa, ela conseguiu ir pra luz. E tem mais vezes que falam, vai aparecer um amor na vida dela, isso aqui lá. A mulher vai dizer, não, mestre, minha filha... Mas na hora me veio assim, ela faleceu, mesmo ela tendo se matado, ela está na luz, conseguiu ir bem. O fato de ela ter se matado não foi por ignorância ou por covardia dela, mas foi por uma desestrutura de doença mesmo psicológica que levou ela ao ato. E então este processo tem uma compreensão espiritual, não aquela coisa engavetada, se matou, vai para o inferno, vai para o caldeirão do capeta. Mas, então, e aí, partindo disso, então eu comecei a ter contato com as entidades, saber, vocês querem que eu trabalhe com isso para as pessoas? E aí, as entidades draconianas, e aí me perguntaram, mas qual dessas entidades draconianas? Aí, em especial, Mefistófeles, falou para mim, começa a usar isso para trazer a paz para as pessoas que precisam. Porque dá um acalento para quem está ouvindo. Dá um acalento para quem está ouvindo. De fato, mesmo assim, eu fiquei bem tenso, do tipo... Porque eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de coisa. Então, do tipo, nossa... Peguei 16 pessoas para testar, né? E deste teste, felizmente, né? Bastante emocionante. Porque cada vida é diferente de uma da outra. Então, trazendo aquele levantamento, que nem eu peguei, olha... falando aqui do fulano, teu irmão, tal, eu vejo que ele tem uma vida assim. Mas o mais importante, o teu irmão manda dizer que te perdoa. E na hora aquela pessoa, sabe, desaba chorando. Porque na verdade o jogo, mesmo que ele não tivesse perguntado aquilo, mas era justamente para saber se o irmão dele perdoava ele, porque ele tinha um sentimento de culpa. E eu não tenho a mínima noção do que aconteceu. Eu quero falar com meu avô. E aí naquele levantamento lá, olha, teu avô tá me falando de uma criança que causou um caos aí na família, que causou um caos na vida dele. Ele, mestre, essa criança existiu, só que assim, tirando meu avô e eu, mas ninguém sabia disso aí. Então, neste acalento eu trago pontos relacionados à vida daquela pessoa, para a pessoa poder dizer, sim, eu sinto a energia dela, sim, era a vida dela assim. Então tá, então agora que tu tem essa tranquilidade que eu não tô brincando com o que você tá me pedindo, seja teu avô, pai, mãe, filho, tataravô, né? Então, vamos partir para que tu possa perguntar e trazer mensagens. Claro, não é aquilo assim, pergunta pro meu... Que já aconteceu. Pergunta para ele aonde que ele deixou a carteira de motorista dele que ninguém encontrou. E vai aquela intermediação naquele momento. E aí o falecido até me aceitou responder. Olha, ele mandou procurar na casa dele, que não lembra onde deixou, mas ele bate o pé que tá na casa dele. Mestre, tem como tu dizer alguma coisa como é que ele era, tal? Já aconteceu. Olha, é complicado porque eu sou ouvinte, eu não sou vidente.
Mas eu vejo ele com um terno azul, uma camisa branca. Ai, mestre, aí a pessoa começa a chorar. Fui eu que vesti ele antes de morrer e ele foi em caixão com essa roupa. Então é emocionante. Demais. Nossa. Acabou. Estou recebendo aqui hoje, esse vídeo tá aí postado para você no nosso YouTube, Mestre Frater Therion. Muito bem-vindo. Quem quiser contato, ele está no Sul, mas ele tem viajado, né, para os atendimentos e pode fazer contato e a gente tá aqui querendo entender cada vez mais, por isso eu já fico convite para que volte. Quem quiser contato com você, qual é o caminho? Tá. Telegram, WhatsApp, DDD 51 991022390. Ok. Tanto Telegram como WhatsApp. No Facebook, Frater Therion. No Instagram, @Grande Oriente Looks, Kawaii TikTok também. Mas admito que o Kawaii TikTok são redes sociais que eu criei para fazer alguma coisinha rápida de tempo em tempo. E na falta de tempo... Não tem feito. Fico sem tempo. E o YouTube aí, de Papo com o Mago, né? De Papo com o Mago no YouTube tem indicação para todos os outros canais. Pelo telefone, lá no Telegram, provavelmente tem tudo isso também. Telegram e WhatsApp. Código 51 991022390. Código é 51 991022390. Muito obrigada. Muito obrigado de coração Sucesso, pela oportunidade. Viu? Bem-vindo a São Paulo, essa cidade agitada que te tira de um litoral gaúcho. Nossa, dá água pro vinho e mais um pouco. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.